Quimera Audiolivros apresenta O que é o Espiritismo? Um livro de Allan Kardec. 15ª parte. Capítulo 3. Solução de alguns problemas pela doutrina espírita. Pluralidade dos mundos. 105. Pergunta: os diferentes mundos que circulam no espaço terão habitantes como a Terra? Todos os espíritos afirmam isso, e a razão diz que assim deve ser. A Terra não ocupa nenhuma posição especial no universo, nem por sua colocação, nem pelo seu volume, e nada justificaria o privilégio exclusivo de ser habitada. Além do mais, Deus não teria criado milhares de globos com o fim único de enfeitar a nossa vista, tanto mais que o maior número deles se acha fora de nosso alcance. O Livro dos Espíritos, número 55. Revista Espírita, 1858, página 65. Pluralidade dos mundos, por Flammarion. 106. Pergunta: se os mundos são povoados, seus habitantes serão semelhantes em tudo aos da Terra? Em uma palavra, eles poderiam viver entre nós, e nós entre eles. A forma geral poderia ser mais ou menos a mesma, mas o organismo deve ser adaptado ao meio em que eles têm de viver, como os peixes são feitos para viver na água, e as aves no ar. Se o meio for diverso, como tudo leva a crê-lo, e como as observações astronômicas demonstram, a organização deve ser diferente. Então não é provável que eles possam mudar de mundo em seu estado normal com os mesmos corpos. Isto é confirmado por todos os espíritos. 107. Pergunta: admitindo que esses mundos sejam povoados, estarão na mesma colocação que o nosso, sob o ponto de vista intelectual e moral? Segundo o ensino dos espíritos, os mundos se acham em graus de adiantamento muito diferentes. Alguns estão no mesmo ponto que o nosso. Outros são mais atrasados, sendo sua humanidade mais bruta, mais material e mais propensa ao mal. Pelo contrário, outros são muito mais adiantados moral, intelectual e fisicamente. Neles, o mal moral é desconhecido, as artes e as ciências já atingiram um grau de perfeição que foge à nossa apreciação. A organização física, menos material, não está sujeita aos sofrimentos, moléstias e enfermidades. Aí os homens vivem em paz, sem buscar o prejuízo uns dos outros, isentos dos desgostos, cuidados, aflições e necessidades que os atormentam na terra. Finalmente, há outros ainda mais adiantados, onde o envoltório corporal é quase fluídico, e se aproxima cada vez mais da natureza dos anjos. Na série progressiva dos mundos, o nosso nem ocupa o primeiro nem o último lugar, mas é um dos mais materializados e atrasados. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Da alma. 108. Pergunta: qual é a sede da alma? A alma não está localizada num ponto particular do corpo, como geralmente se crê. Ela forma um conjunto fluídico com o perispírito, penetrável, assimilando-se ao corpo inteiro, com o qual ela constitui um ser complexo, do qual, de alguma maneira, a morte é somente um desdobramento. Podemos figuradamente supor dois corpos semelhantes na forma, um encaixado no outro, confundidos durante a vida e separados depois da morte. Nessa ocasião um deles é destruído, ao passo que o outro subsiste. Durante a vida, a alma age mais especialmente sobre os órgãos do pensamento e do sentimento. Ela é ao mesmo tempo interna e externa, isto é, irradia exteriormente, podendo mesmo isolar-se do corpo, transportar-se ao longe, e aí manifestar sua presença, como provam a observação e os fenômenos sonambúlicos. 109. Pergunta: será que a alma é criada ao mesmo tempo em que o corpo, ou anteriormente a este? Depois da questão da existência da alma, esta é uma das questões mais capitais, porque de sua solução dimanam as mais importantes consequências. Ela é a única capaz de explicar uma multidão de problemas até hoje insolúveis, por não se ter nela acreditado. De duas uma: ou a alma existia, ou não existia antes da formação do corpo. Não pode haver meio termo. Com a preexistência da alma tudo se explica lógica e naturalmente.
Sem ela, encontram-se tropeços a cada passo, e até certos dogmas da Igreja ficam sem justificação, o que tem conduzido muitos pensadores à incredulidade. Os espíritos resolveram a questão afirmativamente, e os fatos, como a lógica, não podem deixar dúvidas a esse respeito. Admita-se, ao menos como hipótese, a preexistência da alma, e veremos aplainar-se a maioria das dificuldades. 110. Pergunta: se a alma já existia, antes da sua união com o corpo ela tinha sua individualidade e consciência de si. Sem individualidade e sem consciência de si mesma, ela seria como se não existisse. 111. Pergunta: antes da sua união com o corpo, a alma já tinha feito algum progresso, ou estava estacionária? O progresso anterior da alma é simultaneamente demonstrado pela observação dos fatos e pelo ensino dos espíritos. 112. Pergunta: Deus criou as almas iguais moral e intelectualmente, ou as fez mais perfeitas e inteligentes umas que as outras? Se Deus as houvesse feito, umas mais perfeitas que as outras, não conciliaria essa preferência com a justiça. Como todas as criaturas são obra sua, porque ele dispensaria do trabalho umas, quando impõe a outras, para alcançarem a felicidade eterna? A desigualdade das almas em sua origem seria a negação da justiça de Deus. 113. Pergunta: se as almas são criadas iguais, como explicar a diversidade de aptidões e predisposições naturais que notamos entre os homens na Terra? Essa diversidade é a consequência do progresso feito pela alma antes da sua união ao corpo. As almas mais adiantadas, em inteligência e moralidade, são as que têm vivido mais e mais têm progredido antes de sua encarnação. 114. Pergunta: qual o estado da alma em sua origem? As almas são criadas simples e ignorantes, isto é, sem ciência e sem conhecimento do bem e do mal, mas com igual aptidão para tudo. A princípio, encontram-se numa espécie de infância, sem vontade própria e sem consciência perfeita de sua existência. Pouco a pouco o livre-arbítrio se desenvolve, ao mesmo tempo em que as ideias, o Livro dos Espíritos, número 114 e seguintes. 115. Pergunta: a alma fez esse progresso anterior no estado de alma propriamente dita ou em precedente existência corporal? Além do ensino dos espíritos sobre esse ponto, o estudo dos diferentes graus de adiantamento do homem, na Terra, prova que o progresso anterior da alma deve fazer-se em uma série de existências corporais, mais ou menos numerosas, segundo o grau a que ele chegou. A prova disto está na observação dos fatos, que diariamente estão sob os nossos olhos, o Livro dos Espíritos, número 166 a 222. O homem durante a vida terrena. 116. Pergunta: como e em que momento se opera a união da alma ao corpo? Desde a concepção, ainda que errante, o espírito está preso ao corpo com o qual se deve unir através de um cordão fluídico. Este laço se estreita cada vez mais à medida que o corpo se vai desenvolvendo. Desde esse momento, o espírito sente uma perturbação que cresce sempre. Ao aproximar-se do nascimento, ocasião em que ela se torna completa, o espírito perde a consciência de si e não recobra as ideias senão gradualmente, a partir do momento em que a criança começa a respirar. A união então é completa e definitiva. 117. Pergunta: qual o estado intelectual da alma da criança no momento de nascer? Seu estado intelectual e moral é o que tinha antes da união ao corpo, isto é, a alma possui todas as ideias anteriormente adquiridas. Mas, em razão da perturbação que acompanha a mudança de estado, suas ideias se acham momentaneamente em estado latente. Elas vão se esclarecendo aos poucos, mas não podem se manifestar senão proporcionalmente ao desenvolvimento dos órgãos. 118. Pergunta: qual a origem das ideias inatas, das disposições precoces, das aptidões instintivas para uma arte ou ciência, abstração feita da instrução? As ideias inatas só podem ter duas fontes: a criação das almas mais perfeitas umas que as outras, no caso de serem criadas ao mesmo tempo em que o corpo, ou um progresso por elas adquirido anteriormente à encarnação. Sendo a primeira hipótese incompatível com a justiça de Deus, só fica de pé a segunda.
As ideias inatas são o resultado dos conhecimentos adquiridos nas existências anteriores, são ideias que se conservaram no estado de intuição, para servirem de base à aquisição de outras novas. 119. Pergunta: como se podem revelar gênios nas classes da sociedade inteiramente privadas de cultura intelectual? É um fato que prova que as ideias inatas são independentes do meio em que o homem foi educado. O ambiente e a educação desenvolvem as ideias inatas, mas não as podem nos dar. O homem de gênio é a encarnação de um espírito adiantado, que muito houvera já progredido. A educação pode fornecer a instrução que falta, mas não o gênio, quando este não exista. 120. Pergunta: por que encontramos crianças instintivamente boas em um meio perverso, apesar dos maus exemplos que colhem, ao passo que outras são instintivamente viciosas em um meio bom, apesar dos bons conselhos que recebem? É o resultado do progresso moral adquirido, como as ideias inatas são o resultado do progresso intelectual. 121. Pergunta: por que de dois filhos do mesmo pai, educados nas mesmas condições, um é às vezes inteligente, e o outro estúpido, um bom e o outro mau? Por que o filho de um homem de gênio é, algumas vezes, um tolo, e o de um tolo, um homem genial? Esse é um fato que vem em defesa da origem das ideias inatas. Prova, além disso, que a alma do filho de maneira alguma não procede da dos pais. Se assim não fosse, em virtude do axioma, que a parte é da mesma natureza que o todo, os pais transmitiriam aos filhos as suas qualidades e defeitos próprios, como lhes transmitem o princípio das qualidades corporais. Na geração, somente o corpo procede do corpo, mas as almas são independentes umas das outras. 122. Pergunta: se as almas são independentes umas das outras, donde vem o amor dos pais pelos filhos, e o destes por aqueles? Os espíritos se ligam por simpatia, e o nascimento em tal ou tal família não é um efeito do acaso, mas depende muitas vezes da escolha feita pelo espírito, que vem juntar-se àqueles a quem amou no mundo espiritual, ou em suas existências precedentes. Por outro lado, os pais têm por missão ajudar o progresso dos espíritos, que encarnam como seus filhos, e, para estimulá-los a isso, Deus lhes inspira uma afeição mútua. Porém, muitos faltam a essa missão, sendo punidos por isso. O Livro dos Espíritos, número 379, da infância. 123. Pergunta: por que há maus pais e maus filhos? São espíritos que não se ligaram na mesma família por simpatia, mas com o fim de servirem de instrumentos de provas uns aos outros, e, muitas vezes, para a punição do que foram em existência anterior. A um é dado um mau filho, porque também ele o foi. A outro, um mau pai, pelo mesmo motivo, a fim de que sofram a pena de talião. Revista Espírita, setembro de 1861. A pena do talião. 124. Pergunta: por que em certas pessoas nascidas em condição servil, encontramos instintos de dignidade e grandeza, enquanto outras, nascidas nas classes superiores, só apresentam instintos de baixeza? É uma reminiscência intuitiva da posição social que o espírito já ocupou e do seu caráter na existência precedente. 125. Pergunta: qual a causa das simpatias e antipatias que se manifestam entre pessoas que se veem pela primeira vez? São quase sempre entes que se conheceram, e algumas vezes se amaram em uma existência anterior, e que, encontrando-se nesta, são atraídos um para o outro. As antipatias instintivas provêm muitas vezes também de relações anteriores. Esses dois sentimentos podem ainda ter outra causa. O perispírito irradia ao redor do corpo, formando uma espécie de atmosfera impregnada das qualidades boas ou más do espírito encarnado. Duas pessoas que se encontram, experimentam pelo contato desses fluidos a impressão sensitiva, impressão que pode ser agradável ou desagradável. Os fluidos tendem a se confundir, ou a se repelir, segundo sua natureza semelhante ou dessemelhante. É assim que se pode explicar o fenômeno da transmissão de pensamento. Pelo contato desses fluidos, duas almas leem uma na outra de algum modo. Elas se adivinham e compreendem sem se falarem. 126. Pergunta:
Porque o homem não conserva a lembrança de suas existências anteriores. Ela não é necessária ao seu progresso futuro. Veja a parte que trata do esquecimento do passado, ver capítulo 1º, 2º diálogo. 127. Pergunta: qual a origem do sentimento que chamamos de consciência? É uma recordação intuitiva do progresso feito nas precedentes existências, e das resoluções tomadas pelo espírito antes de encarnar, resoluções que ele, como homem, muitas vezes esquece. 128. Pergunta: o homem tem o livre arbítrio, ou está sujeito à fatalidade? Se a conduta do homem fosse sujeita à fatalidade, não haveria para ele, nem responsabilidade do mal, nem mérito do bem que pratica. Toda punição seria uma injustiça, toda recompensa um contrassenso. O livre-arbítrio do homem é uma consequência da justiça de Deus, é o atributo que a divindade imprime àquele e o eleva acima de todas as outras criaturas. É isto tão real, que a estima dos homens, uns pelos outros, baseia-se na admissão desse livre-arbítrio. Quem, por uma enfermidade, loucura, embriaguez ou idiotismo, perde acidentalmente essa faculdade, é lastimado ou desprezado. O materialista que faz todas as capacidades morais e intelectuais dependerem do organismo, reduz o homem ao estado de máquina, sem livre-arbítrio e, por consequência, sem responsabilidade do mal e sem mérito do bem que pratica. Revista Espírita, de março de 1861. A cabeça de Garibaldi. E de abril de 1862. Frenologia Espírita e Espiritualista. 129. Pergunta: Deus é o criador do mal? Deus não criou o mal. Ele estabeleceu leis, e estas são sempre boas, porque ele é soberanamente bom. Aquele que as observasse fielmente seria perfeitamente feliz. Porém, tendo seu livre-arbítrio, os espíritos nem sempre as observam, e é dessa infração que provém o mal. 130. Pergunta: o homem já nasce bom ou mal? É preciso fazer uma distinção entre a alma e o homem. A alma é criada simples e ignorante, isto é, nem boa nem má, porém, em razão do seu livre-arbítrio, é suscetível de seguir o bom ou mau caminho, ou, de outra forma, de observar ou infringir as leis de Deus. O homem nasce bom ou mau, segundo seja ele a encarnação de um espírito adiantado ou atrasado. 131. Pergunta: qual a origem do bem e do mal na Terra, e por que este último predomina? A imperfeição dos espíritos que aqui se encarnam é a origem do mal na Terra. Quanto à predominância deste, vendo a inferioridade do planeta, cujos habitantes na maioria são espíritos inferiores, ou que pouco têm progredido. Em mundos mais adiantados, onde só encarnam espíritos depurados, o mal não existe ou está em minoria. 132. Pergunta: qual a causa dos males que afligem a humanidade? O nosso mundo pode ser considerado ao mesmo tempo como escola de espíritos pouco adiantados e cárcere de espíritos criminosos. Os males da nossa humanidade são a consequência da inferioridade moral da maioria dos espíritos que a formam. Pelo contato de seus vícios, eles se infelicitam reciprocamente e punem-se uns aos outros. 133. Pergunta: por que vemos tantas vezes o homem mau prosperar, enquanto o homem de bem vive em aflição? Para aquele cujo pensamento não transpõe as raias da vida presente, para quem acredite que esta existência seja única, isto deve parecer clamorosa injustiça. Mas não é o mesmo com quem admite a pluralidade das existências e pensa na brevidade de cada uma delas, em relação à eternidade. O estudo do Espiritismo prova que a prosperidade do homem mau tem terríveis consequências em suas existências seguintes. Que, pelo contrário, as aflições do homem de bem são seguidas de uma felicidade, tanto maior e duradoura, quanto mais resignadamente ele soube suportá-las. Não lhe será mais que um dia mau em uma existência próspera. 134. Pergunta: por que alguns nascem na indigência e outros na opulência? Por que vemos tantas pessoas nascerem cegas, surdas, mudas ou afetadas de moléstias incuráveis, enquanto outras possuem todas as vantagens físicas? Será um efeito do acaso, ou um ato da providência? Se fosse do acaso, a providência não existiria.
Porém, admitindo a providência, perguntamos como esses fatos se conciliam com a sua bondade e justiça. É por falta de compreensão da causa de tais males, que muitos se arrojam a acusar Deus. Compreende-se que quem se torna miserável ou enfermo, por suas imprudências, ou por excessos, seja punido por onde pecou. Porém, se a alma é criada ao mesmo tempo em que o corpo, o que ela fez para merecer tais aflições, desde o seu nascimento, ou para ficar isenta delas? Se admitimos a justiça de Deus, não podemos deixar de admitir que esse efeito tem uma causa. E se esta causa não se encontra na vida presente, deve achar-se antes desta, porque em todas as coisas, a causa deve preceder ao efeito. Há, pois, necessidade de a alma já ter vivido, para que possa merecer uma expiação. De fato, os estudos espíritas nos mostram que mais de um homem, nascido na miséria, foi rico e considerado em uma existência anterior, na qual fez mau uso da fortuna, que Deus o encarregara de gerir. Que mais de um, nascido na abjeção, foi anteriormente orgulhoso e prepotente, abusou do poder para oprimir os fracos. Esses estudos nos fazem vê-lo muitas vezes sujeitos àqueles, a quem trataram com dureza, entregues aos maus tratos, e à humilhação a que submeteram os outros. Nem sempre uma vida penosa é expiação. Muitas vezes é prova escolhida pelo Espírito, que vê um meio de avançar mais rapidamente, conforme a coragem com que saiba suportá-la. A riqueza é também uma prova, mas muito mais perigosa que a miséria, pelas tentações que dá, e pelos abusos que enseja. Também o exemplo dos que viveram, demonstra que ela é uma prova, em que a vitória é mais difícil. A diferença das posições sociais, seria a maior das injustiças, quando não seja o resultado da conduta atual, se ela não tivesse uma compensação. A convicção que adquirimos dessa verdade pelo Espiritismo nos dá força, para suportarmos as dificuldades da vida, e aceitarmos a nossa sorte, sem invejar a dos outros. 135. Pergunta: por que há homens doentes mentais? A posição dos doentes mentais seria menos conciliável com a justiça de Deus, na hipótese da unicidade da existência. Por miserável que seja a condição em que o homem nasça, ele poderá sair dela por sua inteligência e trabalho. Porém, os doentes mentais são votados ao embrutecimento e ao desprezo desde o nascimento até a morte. Para eles não há compensação possível. Porque sua alma foi então criada doente mental? Os estudos espíritas feitos acerca dos doentes mentais provam que suas almas são tão inteligentes como as dos outros homens. Que essa enfermidade é uma expiação infligida a espíritos que abusaram da inteligência, e sofrem cruelmente por se sentirem presos, em laços que não podem quebrar, e pelo desprezo de que se vêem alvo, quando, talvez, tenham sido tão considerados em encarnação precedente. Revista Espírita, outubro de 1861. Os cretinos. 136. Pergunta: qual o estado da alma durante o sono? No sono, é só o corpo que repousa, mas o espírito não dorme. As observações práticas provam que nessas condições, o espírito desfruta de toda a liberdade, e da plenitude das suas capacidades. Aproveita-se do repouso do corpo, dos momentos em que este lhe dispensa a presença, para agir separadamente, e ir aonde quer. Durante a vida, qualquer que seja a distância a que se transporte, o espírito fica sempre preso ao corpo por um cordão fluídico, que serve para chamá-lo, quando a sua presença se torna necessária. Só a morte rompe esse laço. 137. Pergunta: qual a causa dos sonhos? Os sonhos são o resultado da liberdade do espírito durante o sono. Às vezes, são a recordação dos lugares e das pessoas que o espírito viu ou visitou nesse estado. O Livro dos Espíritos, número 400 e seguintes. O Livro dos Médiuns. Evocação das pessoas vivas, número 284. 138. Pergunta: donde vêm os pressentimentos? São recordações vagas e intuitivas, do que o espírito aprendeu em seus momentos de liberdade, e algumas vezes avisos ocultos dados por espíritos benévolos. Alguns pontos abordados. O que é Espiritismo? Allan Kardec. Doutrina Espírita. Doutrina Espírita para iniciantes.
Destino dos espíritos. Estudo espírita. Espiritismo para principiantes. Audiolivro espírita. Estudar espiritismo. Allan Kardec Espiritismo. Mundo dos espíritos. Destino dos espíritos. Audiolivro espírita. Espiritismo Allan Kardec. Mundo dos espíritos. Qual o destino dos espíritos desencarnados? Médium espírita. Médiuns e espiritismo. Obras de Allan Kardec.